É uma honra, né, estar aqui. Obrigada a todos por esse convite. Começar falando... Eu sou Alice, tenho 26 anos, e começar falando do privilégio que é, né, ter nascido com esses padrinhos maravilhosos que estão aqui me vendo, né, aqui nesse meio, que veio dos meus pais, minha mãe que está ali também. Então é um privilégio estar nesse mundo onde a gente tem essa noção de ter tido acesso a essa medicina sagrada, essas plantas de poder, né, a todo esse privilégio, assim, que eu agradeço muito. Muito obrigada, Ana, pelo convite, e ao pessoal do Selvagem que está fazendo esse encontro maravilhoso aqui. E o meu trabalho, em 2013, eu estava fazendo História da Arte na UFRJ e tive um contato com um projeto de extensão que trabalhava com essa ligação entre o meio acadêmico e os saberes tradicionais. No caso, era com os caiçaras da Reserva Ecológica da Joatinga, que é em Paraty. E foi lá o meu primeiro contato. Eu tinha 18, 19 anos na época, e foi a primeira vez que eu vi a erva doce, assim, que eu vi um pé de aipim ou um feijão guando. Então, eu não sou uma pessoa criada na floresta, né, com esses saberes. Eu realmente sou bem urbana. Eu vim desse meio urbano e tive esse contato tardio através dos saberes tradicionais dessas populações. E com esse trabalho que eu estava desenvolvendo lá na época, eu percebi, junto com todos, né, que essa desvalorização, essa desconexão que aconteceu dos últimos, talvez, 500, 800 anos, do ser humano mesmo, assim, os caiçaras que tinham conhecimento que não é só caiçara, né, de todos os povos tradicionais, o plantio e a feitura da farinha, da mandioca, e que isso estava se perdendo lá. Os mais jovens, a geração que da minha idade, os filhos dos caiçaras lá, eles não tinham mais o interesse em aprender a fazer farinha, em aprender a plantar o aipim. Eles tinham interesse, agora que a barco a lancha tinha chegado, era muito mais fácil fazer dinheiro indo na cidade, comprando gasolina, comprando gelo e cerveja, e tendo um quiosque na beira da praia e vendendo a cerveja em alta temporada, do que você plantando sua roça e podendo pescar e fazer sua farinha, seu feijão. Então, essa desvalorização que estava se dando de algo que eu estava lá encantada, assim, conhecendo pela primeira vez, vendo uma erva doce, um feijão, uma mandioca, e os jovens só querendo ter o dinheiro para poder comprar salsicha, comer macarrão com salsicha, e não mais o pirão de jantar, que era o costume deles, que é a farinha com peixe que eles pescavam, com os coentros do mato que eles tinham lá. E isso até hoje eu entendo, mas não compreendo, assim. Eu acho que o trabalho, né, esse foi o clique que deu para eu começar um trabalho que foi em 2013 também, que se chama Organicidade, que tem a ver, um dos principais objetivos é a gente despertar essa valorização, tentar resgatar essa valorização do conhecimento tradicional mesmo, dos saberes tradicionais que se perdeu, que são esquecidos, e hoje em dia a gente não... É um analfabetismo botânico, né, que hoje em dia a gente tem. E aonde isso se originava, né? E o Organicidade veio com esse objetivo
que hoje em dia é um grupo de pessoas que estão reunidas em volta desse objetivo, que é justamente valorizar os saberes ancestrais, os saberes tradicionais da terra, dos povos da terra, com o atual, né, o século XXI. Porque eu realmente não entendo que existe nada, por mais que o ser humano tenha avançado muito nas tecnologias e a gente tenha medicinas que permitem aumentar nosso tempo de vida, não existe nada que o ser humano inventou até agora no planeta, e eu acho que não vai inventar, de tanta tecnologia como uma árvore, né, como uma planta que a gente estuda da fotossíntese. Então, é muita tecnologia. Então, os termos, quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente pensa só computador e máquina, mas para mim a maior e inigualável, incomparável, insubstituível tecnologia são as plantas, e esse reino, que é um reino todo, que é interdependente, que a gente faz parte, que não sei quando aconteceu essa loucura da gente separar homem e natureza, né? E foi com o intelectualismo crescendo muito, né? A gente se esqueceu mesmo dessa conexão. Hoje em dia a gente fala, vou entrar em contato com a natureza, vou sair da cidade. E você é a natureza, né? A gente não precisa sair da cidade para ser natureza. Então, a gente hoje em dia quer resgatar tudo isso, porque até 2030, se eu não me engano, mais de 90% da população vai ser urbana. Hoje em dia, mais de 70% do Brasil é urbana. E a gente fica aqui consumindo, né, na cidade, assassinando os saberes tradicionais que não estão na cidade, que são os lugares que a gente vai se refugiar quando a gente quer recarregar as energias, que é o que a gente mais fala. E a gente não para valorizar, assim. Eu anotei algumas coisas do que vocês falaram, e nesse processo todo de construção do que seria um trabalho desse na cidade, tudo, eu me deparei com alguns assuntos que despertaram, assim, uma paixão, um conhecimento, que é uma sede interminável, que é a sintropia, que eu acho que dialoga com tudo que tem sido falado aqui, que é o reconhecimento do sistema inteligente, né? Quando eu digo sistema, é o sistema da vida, né? Todos os organismos que vivem, que trabalham a favor da vida. Isso é um grande sistema, o planeta Terra, e é um macro-organismo muito inteligente. E o ser humano, em determinada época, ele começou a se achar o homem, o ser inteligente, né? E não se perceber como parte de um sistema inteligente. E aí isso é uma fala do Ernest, né, que é um dos percussores da sintropia, que é esse resgate para mim, a sintropia, o que ele fez, basicamente, sistematizar todos esses saberes tradicionais, assim. Não é algo novo que ele está apresentando para todo mundo, é basicamente colocar na linguagem. Quem não conhece, eu estou falando do Ernest Goethe, que é um acadêmico, né, ele era um cientista, e ele basicamente entendeu a mensagem, eu acho, do saber tradicional e conseguiu traduzir para a linguagem que os acadêmicos e que a maioria, né, da população urbana entende também. Então, ele não está fazendo algo novo quando ele fala o sistema é inteligente, o ser humano se acha o ser inteligente sem perceber isso. E quando a gente fala dessa sabedoria, né, eu penso, vocês falaram muito da sabedoria, penso muito na sabedoria sintrópica do planeta. É a planta que veio equipada para cá com as funções, né, de poder nascer na areia e criar a biodiversidade da restinga, que é um bioma que, né, acho que não se explica. Eu não sou botânica, eu não sou técnica, meu conhecimento é muito do lado do autodidatismo, né, então eu realmente, termos e tecnicismos, eu posso me perder, mas a restinga é uma coisa maravilhosa, e as árvores, você perceber que todas essas plantas estão aqui, né, com essa inteligência da vida, assim, gerar vida. Ninguém trabalha contra a vida.
E os povos tradicionais, as plantas de poder, elas estão há muito tempo falando disso, né? Todo mundo está aqui passando essa mensagem há muito tempo. E quando o Gustavo fala, né, que ele vai em lugares que não existe mais para ele, assim, esse é um dos meus maiores medos, assim, eu fico realmente arrepiada. O que aconteceu com o Rio Doce, né, é realmente porque eu não compreendo, assim, eu posso entender que existe uma lógica do desenvolvimento que entende como progresso uma produção de bens e lixo e de consumo, e não entende como progresso a regeneração dos sistemas que são essenciais para a vida, que é a de água, né, oxigênio, solo fértil. E eu acho que isso muito se dá pela desvalorização do nosso dia a dia. Assim, a gente está na cidade. Uma das perguntas mais impactantes no curso do Ernest, para mim, foi quando ele perguntou o que todas as cidades do planeta, as grandes cidades do planeta, têm em comum. Assim. Perguntou isso para a gente, um auditório lá em Casimiro, 80 pessoas. Alguém... O que todas as grandes cidades do planeta têm em comum, assim? Alguém quer responder? Não. Ele falou abundância. Desperdício, porque não se reconheceu essa abundância. Assim, na origem, o que permitiu todas essas grandes cidades se estabelecerem como grandes cidades, né? Reunirem uma grande quantidade de seres humanos em torno daquele ponto lá. Era uma abundância de recursos. Aqui no Rio de Janeiro, são para todas as grandes cidades do planeta, a gente sempre teve uma abundância dos recursos essenciais para a nossa vida, que é água, né? A gente aterra rios, a gente passa por carros em cima de rios, coloca asfalto para não impedir, mas a cidade tinha uma abundância de água, e foi isso que permitiu a nossa existência se acumular aqui, né? E solo fértil para gerar comida, que era o que permitiu a gente crescer nesse lugar. Então, a gente passou cimento em cima dessa abundância. Eu entendo que isso aconteceu, mas eu não compreendo o como. Realmente, assim, eu entendo todas essas visões de progresso que cegam ao que realmente é importante, mas eu não compreendo o como isso se deu quando a gente precisa... um estudo recentemente que me fez refletir sobre isso foi que saiu que acho que 91% da população do planeta não relaciona o que a gente come com o meio ambiente. E aí, isso foi recente, esse estudo, eu acho, se não me engano, foi desse ano ou do ano passado, e eu soube disso mês passado, e eu fiquei em choque com esse dado. Assim. É 91% da população. Então, a gente realmente está aqui num nicho muito privilegiado, que é porque eu acredito que todo mundo aqui realmente relacione o que a gente come com o meio ambiente que a gente está. Mas eu acho que eu não sei como as pessoas conseguem realmente se acha que a comida vem do mercado, que nasce lá, que não está relacionado, que a gente pode consumir com um veneno, essa moda dos últimos 200 anos, que mata mais do que dá lucro. Então, isso é uma pergunta que fica ainda muito em mim, como isso se deu, né? Essa desassociação. E esses mestres estão aqui hoje, né? E o Ailton lembrou muito bem desse genocídio do Rio Doce, que é uma dos entendimentos do como, mas não se explica porque essas pessoas que matam, que devastam, elas também vão ficar sem a comida. Assim, não adianta você ter acumulado todo o seu dinheiro e construir um bunker e você vai ficar sem comida no seu bunker. Você vai ficar sem ar, sem água, né? Então, eu realmente não consigo compreender isso. Mas, voltando ao que eu acho que é o que a gente consegue trabalhar em cima, que é essa valorização, né? Muitas das espécies, você mesmo falou, não são nem conhecidas e vão entrar em extinção. E a gente faz isso quase
sempre, né? As coisas caem em desuso, a gente não valoriza, a gente não sabe que existe, então elas vão se perdendo. Os conhecimentos ancestrais vão se perdendo porque a gente não busca saber, porque a gente não valoriza. Em 2004 foi criado um livro, né, que fala, para mim é uma grande bíblia que abrange todos esses conhecimentos, que fala das plantas espontâneas alimentícias, as plantas alimentícias não convencionais, que não são só plantas espontâneas, não são só as plantas tradicionais, não são todas essas, assim, é um acrônimo, né, que abrange todas essas que já são conhecidas pelas populações tradicionais, que nascem em qualquer lugar, que são cultivadas, que são exóticas, são todas. Tudo que pode ser alimento e não é. E assim, como não se tem catalogado uma quantidade de espécies do planeta, acho que é 300 mil, não é? Do planeta, uma coisa assim, de espécies vegetais, que tem, mais ou menos por 300 mil. E aí fez um estudo que tem um livro, no prefácio desse livro, do Plantas Alimentícias Não Convencionais, tem todos esses dados com as referências. E existe um livro que fez esse estudo a partir da quantidade de espécies vegetais catalogadas, que se sabe que não são todas do planeta, que são aproximadamente 300 mil espécies, né? Que se 10% dessas 300 mil seriam comestíveis, seriam alimentícias, com potencial alimentício. Então, né, isso dá um número bastante, assim, né, 30 mil, assim, se a gente for... 30 mil com potencial alimentício. Só no Brasil, acho que acredito dessas 30 mil, mas 10 mil são nativas. E a gente, 90% da população mundial, da alimentação da população mundial, se baseia em 20 espécies. 20, né? É um número, para mim, é assustador quando você chega perto dos 30 mil, né? 60% do consumo de alimento, de derivados e tal no planeta, são baseados em 4 espécies, que são as grandes monoculturas do planeta, né? Que é o arroz, o trigo, o milho e a batata branca, que não é inglesa, é andina. E então, quando a gente fala em extinção das espécies, nesse conhecimento cair em desuso, eu acho que se dá muito pela valorização do dia a dia nosso, pela valorização de serviços que são essenciais à nossa vida, né? Tanto planetários como a água, solo fértil, oxigênio, são serviços essenciais que a gente não valoriza, a gente não inclui a necessidade desses serviços na ideia de desenvolvimento. E a gente não valoriza as espécies alimentícias que a gente tem plantado. A gente tem uma monocultura de mente, de consumo, que gera uma monocultura no campo. E, como o Ernest mesmo apresenta muito para a gente, a agricultura, ela sempre foi muito ligada à nossa cultura. É agricultura, né? Agri de campo, campo, cultura. Então, a agricultura sempre fez a nossa cultura e a cultura sempre fez a nossa agricultura. Se a gente entra numa de que o milho só deve ser consumido, o milho amarelinho, branquinho, bonitinho, de repente a gente tem uma Monsanto da vida fazendo só o milho amarelinho bonitinho e pacotes de veneno para a gente consumir só o milho amarelinho bonitinho. Porque a gente acha que só é o milho amarelinho bonitinho. E a variedade dos milhos que se perdem, né? A variedade das cores que... Nossa, eu não sei se vocês já viram fotos, mas busquem sobre isso na internet, a variedade de batatas brancas, que chamam de inglesa, que tem nos Andes, as cores, os sabores dos milhos, a variedade de arroz da Índia que se perdeu, tudo por causa dessas monoculturas, assim. Então, é uma monocultura de mente que origina tudo isso, que tem a ver com, né, a colonização das nossas mentes, porque o ser humano não é assim, é uma minoria de pessoas que parece muito grande, mas o ser humano em si, ancestral, aquele que, né, que o Ailton representa muito bem aqui, ele não é desconectado, assim, ele tem a sua casa na natureza, ele sabe que a natureza está dentro dele. E alguma coisa aconteceu que a gente achou que era plausível desassociar.
assim. Isso, a gente da natureza, por mais que a gente precise de água, solo fértil, oxigênio, e a gente se decompõe, e como a natureza. E boa parte do que eu fui descobrindo nesse mundo das punks, e o que me pegou mesmo, é essa grande paixão, assim, de coisas que eu realmente não conhecia. É uma saudade de coisas que eu não conhecia, assim. E recentemente em São Paulo, ouvindo uma palestra de um teologista, sobre as punk, por acaso, ele falou da saudade celular, assim, que a gente, ser humano, passou uns 30 mil anos se alimentando de uma biodiversidade de alimentos muito maravilhosa, assim, né, rica, e que de repente a gente perdeu nesses últimos 200, 300 ou 500 anos, a gente perdeu e vem perdendo essa biodiversidade na nossa alimentação. E a gente o nosso corpo sente saudade dessa biodiversidade. A gente não nasceu para comer só alface como salada, ou rúcula, ou que são espécies euroasiáticas. A couve, né? Todas as nossas hortaliças que a gente consome no mercado são de origem euroasiática, né? 52% das espécies que estão na nossa alimentação do Brasil são de origem euroasiática, quando a gente está no país mais biodiverso do planeta, né? E não se tem um número de quantas espécies fechado, de quantas espécies nativas alimentícias a gente tem aqui, mas eu acho que é em torno das 10 mil. E falando sobre essa saudade celular mesmo, assim, as espécies da Mata Atlântica que eu só conheço por livro, né? A uvaia, quem conhece aqui, né? A guabiroba, a feijoa, que são as mirtáceas, que é a família da pitanga. A pitanga a gente conhece, mas mesmo a pitanga a gente não encontra no mercado, né? Por que a gente não encontra na feira a pitanga? A acerola até que nem é nativa, mas também não. Às vezes encontramos polpa, mas pitanga não. Então a gente tem realmente muitas espécies que eu acho que temos a oportunidade de mudar esse quadro para regeneração, né? De valorização de tudo que a gente está falando aqui, quando a gente buscar na feira, investir nessa demanda, assim, é um dos principais motivos da existência do Organicidade, que é o meu trabalho hoje em dia, que a gente trabalha, seja fazendo projeto na casa de pessoas, seja com mutirões, cursos, oficinas e o que for, e consumo coletivo, que é o que a gente chama, que é a identificação dessas punks, o cultivo delas para venda em restaurantes, para quem quiser, para chefes, e venda de mudas para quem quiser. Então, através dessas formas de atuação, a gente tenta resgatar essa valorização da inteligência do planeta, do que é essencial mesmo ao que a gente come 3 vezes por dia, né? Então não tem como a gente achar que o meio ambiente não é importante. A gente come e bebe água mais de 3 vezes, no mínimo 3 vezes por dia. Então, se a gente... Tem uma frase, para eu encerrar, é uma agricultora norte-americana, que ela fala assim, a gente pode contar no dedo a quantidade de vezes que a gente precisa de um advogado, de um policial, de um médico, né, salvo as exceções, na vida. E de um agricultor a gente precisa 3 vezes ao dia, todo dia. E a gente não valoriza esse trabalho, a gente não valoriza o agricultor, não valoriza os conhecimentos de quem sabe da terra, os povos da floresta, a gente não valoriza essas coisas essenciais, e eu acredito que a gente tem a chance de valorizar isso todo dia, assim, é só uma mudança de postura, a gente realmente entrar na regeneração, porque não temos muito tempo, assim, a conservação é muito importante, a gente precisa conservar e também regenerar, né, porque já saíram estudos de que conservar só não basta mais, né? A gente precisa fazer esses dois, então é isso.